nós aqui, acredito, estudamos direito, fizemos faculdade. Fomos massacrados, como eu massacro os meus alunos, com o que eu mais falo, o princípio da legalidade. E a gente fala que em matéria tributária tudo está na lei. Que beleza, né? Eu já fiz uma pergunta pública, na verdade não uma pergunta, uma afirmação. Nós não temos, até onde eu sei, e eu e o professor Flávio devíamos, eu estava pensando na sua fala, Flávio, a gente devia se trancar no Hotel Fazenda durante uma semana, porque assim, ele tão positivista, kelseniano, né? Eu um pós-positivista convicto, já falei mais de uma vez que eu acho que o Brasil é o último país em que se lê Kelsen, né? Eu acho que a gente tinha que se trancar numa fazenda, ficar uma semana para ver o que ia sair disso. Eu acho que eu ia sair muito melhor, né? Nós temos o princípio da jurisprudencialidade no Brasil. Se eu abro a nossa Constituição Federal, eu leio que, além do princípio da legalidade, nós temos o princípio da jurisprudencialidade. O Poder Judiciário pode criar o direito? E vejam, se eu fosse abrir a Constituição inglesa, eu teria essa referência lá. Na verdade, teria em que sentido? Eu não conseguiria abrir a Constituição inglesa, porque ela não existe, e com isso eu posso ter a informação de que o Poder Judiciário cria o direito. Só que isso foi uma decisão real em 1300 e tralalá, que decidiu que, acho que 1354, se não me engano, que existiria o common law, o direito comum na Inglaterra, de juízes que aplicariam o direito conforme a decisão do rei. Então, ali eles criaram o princípio da jurisprudencialidade. Eu não vou abrir o texto constitucional inglês para achar o princípio, mas eu vou procurar os livros que fazem referência às decisões inglesas do século XIV, e ali, não com essas palavras, não com essa terminologia, até porque traduzir o direito brasileiro e o inglês, fazer uma comparação de ipsis literis é impossível traduzirmos um in of court, ou comparar com a ordem dos advogados, é assim, uma piada, é impossível, né? Então assim, eu não acharia essa palavra, mas eu acharia o princípio de que os juízes ingleses criam o direito. Criam a partir do direito comum que existia no século XIV. Vírgula. Acrescentaria eu, ainda que eu não tenha lido exatamente isso, num direito tributário inglês que não existe, porque lá não tem esse direito tributário como nós, né? Então, se eu não consigo chegar numa livraria e perguntar assim, posso comprar um curso de direito tributário inglês para conhecer o sistema? Eu fiz essa pergunta. Gostaria de comprar um curso de direito tributário inglês. O sujeito olhou para mim e falou assim, I don't understand you. O que você está querendo dizer? Você quer um livro que tenha a organização tributária? Isso não existe. Simplesmente não existe um curso de direito tributário, quer inglês, quer norte-americano. Então, assim, bom, enfim, nós estamos trazendo essa realidade para nós. Tudo bem. Vejam, eu posso pegar o mesmo sentido, então, que os ingleses estão dando para a teoria dos precedentes nos últimos séculos. Ah, não, desculpa, pulei a parte da vírgula, né? Eu não li nenhum curso de direito tributário inglês, até porque esse curso não existe, que os juízes criam direito, vírgula, exceto o tributário. Por que eu acho que eu posso dizer isso? Né? Porque na Magna Carta de 1215, essa a gente conhece mais, que antecede a criação do Common Law, tem a cláusula
no taxation without representation. Então, essa história de que o judiciário cria o direito é verdadeiro, vírgula, exceto para o direito tributário, porque lá cabe ao parlamento, desde a Magna Carta, criar o direito. Enfim, se a gente vai importar, vamos importar coisa, digamos, um pouco mais de estrutura, mais de decência, eu diria, né? O superior, eu não vou falar do Supremo, tá? Vou falar do Superior Tribunal de Justiça, que, digamos, eu estou um pouquinho mais próximo dele, né? Hoje, eu lhes afirmo, sem meu rosto ficar vermelho, que o egrégio Superior Tribunal de Justiça cria regras tributárias, cria dispositivo normativo a partir da vontade dos seus membros. E já escrevi isso, está disponível aí no jornal Valor Econômico, né? Juízes criando regras tributárias. É o Superior Tribunal de Justiça, não aplicando a vontade do Congresso Nacional, ou, quer dizer, ou tanto não aplicando a vontade expressa, como não respeitando a vontade quando o Congresso Nacional não quis aprovar. Que é a mesma coisa. Então ele tanto cria o direito quando ele deixa de aplicar a regra, quando ele aplica uma regra que foi proposta para o parlamento, e o parlamento rechaçou. Né? E isso, vejam bem, eu vou aqui colocar mais um elemento que a gente precisa, na minha opinião, discutir. A estratégia das procuradorias públicas nesse acontecimento. Porque, na minha visão, isso é uma estratégia expressa da Procuradoria da Fazenda Nacional. Estou dando nome aos bois para não ficar generalizando. Eu entendo, e já escrevi sobre isso, vou continuar escrevendo, que isso para mim é uma estratégia. As procuradorias fazendárias, capitaneada pela PFN, poderia procurar o Congresso Nacional e pedir a mudança do direito positivo. Só que hoje ela muda com 8 votos ou 6 votos do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque os juízes, de verdade, não são eles que estão criando o direito. Eu não sei, mas imagino que vocês vão compreender o que eu vou lhes dizer. Imagine uma decisão em que as duas partes contrárias, ambas entram com embargos de declaração, ambas dizendo, excelência, a decisão está errada. Será que o juiz vai manter a decisão a si mesmo? Eu, sinceramente, não acredito. O que está acontecendo? De alguma forma, e o Flávio tangenciou isso, por motivos que a gente desconhece, o judiciário está tomando algumas decisões. Os contribuintes entram com embargo de declaração. Os procuradores não entram com embargo de declaração. Ou se entram, fogem do ponto, né, o professor Walter Lobato, eles fogem do ponto diretamente. Agora, um juiz que tiver as duas partes dizendo, excelência, me desculpe, sua decisão está confrontando a legislação, o juiz vai mudar a decisão. Então, nós temos que reconhecer, existe uma estratégia de mudar o direito no Superior Tribunal de Justiça e não no Congresso Nacional. E eu, para não falar, para não dizerem que eu estou falando de generalidades, dou alguns exemplos que, para mim, são a clareza, pelo menos da minha fala, a clareza do meu pensamento. Responsabilidade tributária. A súmula 435 do STJ está perfeita em relação ao anteprojeto de Código Tributário Nacional de Rubens Gomes de Souza. A súmula 435 do STJ está de acordo com o projeto de Código Tributário do professor Rubens Gomes de Souza. Ela só não está de acordo com a Lei 5.172, né, que é o Código Tributário Nacional, onde o Parlamento, o Congresso Nacional,
pegando o texto do Rubens Gomes de Souza, não transformou esse dispositivo em lei. Então, o STJ hoje faz o que faz contra a vontade do parlamento nessa súmula. Outra, para ficar bem fácil, se tiverem alunos, por exemplo, do segundo ano da Faculdade de Direito, conseguem compreender o meu segundo exemplo. Acho que a súmula 314, estou falando meio de memória, aquela que diz da prescrição intercorrente, que o processo ficará em secretaria por 1 ano e depois começa a contar o prazo de 5 anos. Olha que interessante. A Lei de Execução Fiscal diz que o processo ficará em secretaria por, no máximo, 1 ano. O que acontece quando o STJ simplesmente esquece de ler essa partezinha por no máximo? Quando ele esquece de ler, ele anula uma sentença minha por um processo que eu declarei a prescrição, eu declarei a suspensão, dei vista para o exequente, mandei para o arquivo rapidamente, ele ficou 5 anos no arquivo. Gente, isso aconteceu comigo. Primeira vez que o TRF anulou uma sentença minha, em que eu declarei a prescrição intercorrente, porque o processo não ficou 6 anos, eu quase chorei. Porque, na verdade, a minha eficiência como administrador de uma vara foi punida com o dinheiro, com o direito do contribuinte. Porque eu tinha que ter sido moroso. E o que eu fiz? Eu apliquei a legislação. A legislação dizia que no processo não podia ficar mais de 1 ano, mas podia ficar 1 dia só. Aí vem a súmula e muda. Por que a súmula está criando direito? Porque eu ensino para os meus alunos que no artigo 174 do CTN o prazo de prescrição é de 5 anos. E eu tenho uma súmula que diz que é de 6 anos. Isso não é criação do direito? Isso não é pós-positivismo, hein? Isso não é pós-positivismo. Isso é criação do direito pela jurisprudência, por vontade das procuradorias fazendárias. Vamos dar os nomes corretos para nós podermos continuar dialogando. Agora, o melhor exemplo para mim, que é onde eu vou entrar na teoria dos precedentes, é um recurso especial do STJ, julgado por relatado pelo ministro Fux. Os meus alunos sabem, eu chamava isso da decisão que eu mais odiava. É a única decisão judicial que eu sei o número dela, o RESP 1.120.295. Hoje eu chamo de my beloved case. Gente, eu amo esse caso. O que aconteceu no STJ? O ministro Fux tinha a possibilidade de julgar se ele ia aplicar o Código Tributário Nacional, digamos, friamente, ou se ele ia conjugar com a Lei de Execução Fiscal e, principalmente, o que estava em julgamento? Aquela famigerada tese do 5+5, né? Então, para a contagem do prazo de prescrição, você conta primeiro o prazo de decadência, ainda que o crédito tenha sido constituído por declaração, ou se a declaração constituiria o crédito tributário. Então eram essas as opções do ministro Fux, né? A decisão de primeiro grau aplica o 5+5, a decisão de segundo grau aplica apenas o 174 do CTN. O que o ministro Fux faz? Ele diz assim, uma palavra basta, o CTN é incoerente. Ponto. Mas nada de justificativa. O CTN é incoerente. Nem comecei a falar isso. Aí, ele pega o Código de Processo Civil e vejam bem, como eu falei, vamos falar as coisas corretamente. O professor titular de Direito Processual Civil da UERJ pega o Código de Processo Civil, artigo 219, e o aplica pela metade.
aplica os parágrafos 1º e menciona o parágrafo 2º. Simplesmente esquece de mencionar os parágrafos 3º e parágrafo 4º. Por quê? Se o professor titular da UERJ, no processo civil, tivesse aplicado todo o dispositivo do Código Processual em matéria tributária, ele estaria descumprindo o artigo 146 da Constituição. Isso é a plena verdade. Mas ele daria o mesmo resultado. Ele reconheceria a prescrição. Que nesse caso, se a gente aplicasse a Lei de Execução Fiscal, o CTM ou o CPC num dispositivo integral, ele reconheceria a prescrição. O que ele faz para não reconhecer? Ele corta um artigo do Código de Processo Civil no meio. E a partir daí, o que acontece? A jurisprudência defensiva. O STJ julga esse RESP tipo em 1 ano. Os embargos de declaração demoram 3 anos. Ministério Público Federal, grande ausente no processo. Teve 6 oportunidades para reconhecer que ele precisava ser o guardião da ordem legal. E ele simplesmente permaneceu omisso. Se vocês pegarem a legislação hoje que nós temos no Código de Processo Civil, vocês pensarem em teoria dos precedentes e compararem com esse RESP 1.120.295, relatado pelo ministro Fux, que foi dado efeito de recursos repetitivos, vocês vão ter um exemplo perfeito do porquê o nosso Código de Processo Civil de 2015 existe. Mencionar só algumas coisas aqui, né? O artigo 10, procurar material escrito é um problema, né? O artigo 10 hoje não autorizaria esse dispositivo, a decisão. Artigo 485, né, do 489, desculpa, artigo 489 do CPC, parágrafo 1º, positiva a teoria dos precedentes. A aplicação, então o juiz, quando os casos forem iguais, ele vai e faz a aplicação. A distinção, quando os casos forem diferentes, isso já é uma coisa complicada, né? O exemplo que eu costumo dar para os meus alunos é o que tiver na minha mão. Então, sei lá, vou pegar a garrafinha de água e vou pegar um copo. Ambos estão tendo como conteúdo água, mas há uma distinção clara entre eles. Uma é basicamente para transportar, para refrigerar, outro é para beber. A gente tem acesso à água, né? Então, o distinguishing, a distinção, é alguma coisa nesse sentido. Olha, não dá para necessariamente dar o mesmo tratamento para o copo do que para a garrafa, porque apesar deles estarem carregando água, eles têm uma distinção que seja relevante, né? Depois tem a superação do precedente. Olha, essa distinção, quando o Supremo, e aí eu estou com o Flávio Couto Bernardes, porque eu acho que em defesa do pós-positivismo, na verdade, os pós-positivistas que poderiam ser, seriam apenas os ministros do Supremo. Acho que isso é uma regra que as pessoas se esqueceram, né? Então, se a gente analisar, por exemplo, greve de servidor público, reconhecimento da união homoafetiva, isso é pós-positivismo. Isso são valores constitucionais, foram identificados, não foram... a lei não foi positivada, a norma não foi posta pelo parlamento, e aí a Suprema Corte vem e cria o direito. Quando, por exemplo, na greve do servidor público, fala, a Constituição reconhece a greve, o Congresso fica 25 anos sem aprovar, não dá nenhum indício de que vai fazê-lo, vem com o Supremo, isso é pós-positivismo. Não é o juiz de primeiro grau, o substituto, reformando a decisão do titular, falando assim, ah, não, meu valor é mais importante do que o seu. Não é? Enfim, essa é a superação do precedente. Esse é o overruling. Quando, por uma decisão da autoridade competente, ele supera aquele precedente. O que não está no nosso código, mas não precisaria, a decisão per impuriam. Ai, meu Deus, Oswaldo. A
decisão per incuriam. O que é a decisão per incuriam? É a decisão descuidada. O primeiro livro que organiza o direito inglês, de Blackstone, já diz o seguinte: o direito é estável quando o julgador ou o julgamento não trata, não menciona, não enfrenta uma regra que ele tinha, ou quer seja um ato do parlamento, quer seja um precedente, que ele tinha que analisar. Essa regra, essa decisão não vale como precedente. Então isso é a decisão per incuriam, é a decisão descuidada. É aquela em que o ministro Fux diz: não vou aplicar mais o CTN, não me importa essa tal da Constituição Federal, deixa isso de lado, pega o Código de Processo Civil. Mas ele lê só metade da decisão. Só metade da decisão legislativa. Quando ele faz isso, uma decisão per incuriam. E olha que interessante. Superação do precedente. Esse RESP que eu mencionei, ele foi superado, ele é da primeira sessão. Ele foi superado 10 meses depois por uma decisão da Corte Especial do STJ. Tá? Por ordem do Supremo, o STJ pega um outro processo e tem que analisar se a lei de execução fiscal é compatível com o artigo 146 da Constituição ou não. E o que a Corte Especial do STJ faz? Ele diz, certa modulação. A LEF não é que ela seja inconstitucional, ela só não pode aplicar, ela só não pode ser aplicada nessa regra para questões tributárias, porque ela não é lei complementar. Pois bem, então você tem dois julgados conflitantes um com o outro, né? Você tem o superior, a decisão superior, que, por exemplo, para não ficar só na Justiça Federal, né, o TJ de São Paulo, se não me engano, aplicou essa decisão umas 150 vezes. Ele aplicou a outra do ministro, da Corte Especial foi relatada pelo ministro Teori, a outra pelo ministro Fux. O TJ de São Paulo aplica essa decisão errada 10 mil vezes, ou 9.765 casos. Isso é verdadeiro, esse número 9.700, colhido por mim no site do TJ. Né? Então vejam, nós temos algum operador do direito muito forte que não está jogando com as regras do jogo. É um operador que se nega a aplicar a Constituição, se nega a aplicar o Código Tributário e hoje se nega a aplicar o CPC, porque ele esconde um precedente que é superior. E aí, já lhes pergunto sem responder, né? Como é que a Fazenda Nacional, a Fazenda Pública, vai ser o julgador dos processos tributários? Se ela não respeita a legalidade, se ela não estimula os julgadores a respeitarem a legalidade, né? Enfim, o artigo 927 do CPC trata de todas essas regras de como criar um precedente, né? Então, sugiro que o meu tempo já está esgotado, né? Quem puder, pega esse RESP 1.120.295 e compara com o artigo 927 do CPC de hoje. Vocês vão ver que ele descumpriu todas as regras de criação do precedente, né? É uma maravilha. E nós ainda temos, caminhando para o final, a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que é mais um diploma que está pleiteando, quase, né, rezando de fato, para que nós possamos a ter mais segurança jurídica. Os artigos 20 e 30 tratam exatamente de segurança jurídica, de aplicação de conceitos indeterminados. Basta dizer é incoerente, ponto. Não, você tem que justificar, você tem que pensar na previsibilidade. Sabe qual a previsibilidade desse processo do ministro Fux? Nós carregamos lixo processual. Nós, o país inteiro, mas principalmente nós, juízes de execução fiscal, carregamos lixo processual, porque nós usamos recursos do Estado para manter processos que não têm a menor viabilidade. E a última palavra, de novo, o professor Flávio Couto Bernardes, como secretário
da brasileira, né? Ele deve ter construído essa mesa de propósito. Não deve ter sido por acaso que ele falou antes de mim, não. Tá? Para concluir, eu não digo para os meus alunos a teoria do Kachunga, né? Mas ele já me deu, eu pedi, ele me deu o PowerPoint impresso ali para mim. Eu aplico a filosofia da ciência, né? Minha primeira aula no mestrado é sobre ciência do direito. E dentro disso tem um capítulo que eu adoro, chamado Filosofia da Ciência, né? A filosofia da ciência faz a seguinte pergunta básica: o que é ciência? E o que é científico? Né? E o exemplo mais fácil de todos, ou pelo menos para mim, é a identificação entre astronomia e a astrologia. Né? Nós do direito, a nossa ciência jurídica hoje está mais para a astronomia ou para a astrologia? E eu termino dizendo, a Agência Espacial Europeia mandou um foguete para o espaço e ele, 15 anos depois, pousou na órbita de um satélite conforme previsto. Eu não sei quanto à astrologia, mas a astronomia é uma ciência. Em relação ao direito, hoje, eu deixo para vocês responderem. Muito obrigado.